Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos entender hoje o que aconteceu no mercado acionário ao redor do mundo nesta última semana. Então, foi uma semana muito positiva para a maioria dos índices acionários, com exceção do índice argentino, o índice Dow Jones nos Estados Unidos, índice australiano tiveram um desempenho negativo, índice canadense que ficou ali quase no 0 a 0, Ibovespa ficou quase no 0 a 0 também, índice inglês ficou quase no 0 a 0, mas para os outros índices foi uma semana positiva. Olhando as commodities, nós temos uma semana mais mista, então algumas commodities como o cacau, o açúcar e o café tiveram uma valorização, já o gás natural, madeira e óleo para aquecimento tiveram uma semana negativa. Quando olhamos para o desempenho das moedas em relação ao dólar, podemos ver que o rublo teve uma semana muito positiva e moedas ali do Sudeste Asiático tiveram um desempenho positivo. Já o real, o dólar australiano, o dólar neozelandês, o dólar canadense tiveram uma semana negativa em relação ao dólar. Observando agora o Ibovespa, podemos ver que ele continua esse movimento de queda. Então, na semana passada, nós tivemos essa queda forte aqui, na quarta e na quinta, principalmente, e sexta, essa pequena alta. E aí, nós tivemos aqui, durante essa semana, um processo de alta até quinta-feira aqui e sexta-feira, uma queda razoável, fazendo com que essa bolsa tivesse uma alta aí de 0,2% mais ou menos, em reais isso, né? Aí observando o DI com vencimento para 2029, nós podemos ver que ele desde a última sexta-feira teve uma alta de 4,8%. Então veio buscar essa máxima aqui, na verdade. Teve uma máxima aqui sexta, aí caiu novamente. Voltou aqui para o 13,8 mais ou menos e agora foi aqui para 14,46, quase 14,5. Observando o desempenho do dólar, podemos ver que na sexta-feira ele estava aqui, fechou por volta de 6,03, aí subiu segunda, caiu o resto da semana e sexta-feira subiu de novo e fechou em 6,10. O S&P 500, mais uma semana positiva, então fechou na última semana aqui e teve uma alta aí de quase 1%. Vamos ver agora os títulos americanos com vencimento para daqui a 10 anos. Eles chegaram aqui em uma máxima de 4,5, né? Encostaram aqui e vem caindo desde então. Então caíram um pouco mais essa semana, coisa de 0,5 mais ou menos, estão em 4,1%. E temos também o VIX, que teve esse processo de alta aqui, todos vão lembrar, aqui em agosto, onde subiu e chegou a encostar aqui no 65. Aí caiu, ficou lateralizado, iniciou um novo processo de queda e agora o VIX está baixo novamente. Então estava aqui 13,5 mais ou menos e agora está em 12,77. Vamos agora para notícias dessa semana. Então nós tivemos a notícia, se eu não me engano foi sábado inclusive, que rebeldes sírios entram em Damasco e status de Bashar al-Assad é incerto. Então essa foi uma notícia importante essa semana. Outra notícia importante foi que Mercosul enfrenta risco de relevância apesar de acordo com a União Europeia. Negociações que duram 25 anos estão concluídas, mas há muitas etapas até uma aprovação final. A Argentina quer independência. Essa é uma matéria que eu acho que vale a pena eu ler com vocês. A presidente do governo da União Europeia, Ursula, e os presidentes do Mercosul anunciaram o fim das negociações do acordo comercial entre os dois blocos na sexta-feira. O presidente Luiz Inácio comemorou. Os apoiadores do governo Lula poderão dizer com o acordo que a política externa atual não se limita à retórica, mas só quando de fato entrar em vigor. A assinatura não será antes de junho de 2025. Para aprovação final são necessárias outras etapas. Levará alguns meses a grande risco de fracasso. Úrsula viajou a Montevidéu
especialmente para o anúncio da conclusão das negociações durante a reunião do presidente do Mercosul. Ela falou da importância histórica do acordo, foi proposto há 30 anos por Jacques Delors, que ocupava o cargo que Ursula tem hoje. Delors apresentou a ideia de integração da União Europeia com o Mercosul em uma viagem ao Uruguai em 1994. O presidente do país era Luiz Alberto Lacalle, pai do atual presidente, Luiz Lacalle Pou, do Partido Nacional Centro-Direita. A troca de gerações de uma família no poder mostra a demora nesse processo de integração, ainda por se completar. O acordo tem potencial para aumentar o comércio e o crescimento econômico para países que totalizam 700 milhões de habitantes. Haverá mais empregos e renda para muitas pessoas. Protestos de agricultores franceses. Nem sempre os potenciais beneficiados têm consciência do que podem ganhar. A pressão dos que perdem, diferentemente, costuma ser forte. É o que se dá atualmente com os agricultores europeus, sobretudo franceses, que protestam contra um acordo. Um grupo de 4 países poderá bloquear o acordo no Conselho Europeu. É necessário que reúnam ao menos 35% da população da União Europeia. França lidera o grupo. Se a Itália aderir, o bloqueio atinge a exigência populacional. Mesmo que isso não funcione e o acordo passe no Conselho, há outra etapa arriscada. Será necessário a aprovação da maioria dos 710 integrantes do Parlamento Europeu. Se houver derrota, será preciso negociar tudo do zero. Milei quer independência. Ainda que o acordo passe realmente a valer, há outros riscos. O presidente da Argentina afirmou na sexta-feira, em Montevidéu, que o comércio interno no Mercosul já foi muito maior na década de 1990. O presidente argentino disse que o bloco terminou se convertendo em uma prisão. Afirmou que é assim porque as regras impedem seus integrantes de aproveitar vantagens comparativas no comércio com outros países. Milei quer negociar acordos separadamente. No Uruguai também há planos para fazer isso. Lacalle Pou não conseguiu a eleição do candidato que apoiava, mas a ideia de agir com independência não é nova no país. Poderá ressurgir. Não é impossível que o Paraguai também se incline a isso. Mesmo que o acordo União Europeia-Mercosul seja assinado, aprovado e entre em vigor, os efeitos positivos vão demorar a aparecer. Será preciso fazer muito mais para evitar que o bloco perca relevância nos próximos anos. Se o acordo não for aprovado, essa tarefa estará próxima do impossível. É que ele traz para a gente uma imagem com os próximos passos do acordo Mercosul-União Europeia. Passo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí entraria em vigor o acordo se tudo der certo. Então, eu acho que essa é uma matéria interessante, porque o que acontece no Mercosul acaba afetando o que acontece no Brasil, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai e também em outros países. Outra matéria que chamou minha atenção essa semana foi essa. Tarcísio sanciona a lei que proíbe celulares em todas as escolas de São Paulo. A medida começa a valer a partir de 2025, o estado é o primeiro do Brasil a adotar a proibição. Eu sou completamente contra isso, então na matéria vai discorrendo exatamente como isso vai ser feito. Eu sou completamente contra, porque, pessoal, se eu pegar uma caneta aqui, essa caneta pode ser utilizada para furar alguém e pode ser utilizada para escrever algo importante para mim ou importante para as outras pessoas. Agora, não é porque alguém vai utilizar essa caneta para furar alguém que essa caneta aqui tem que ser proibida. Então, o celular, ele pode ser utilizado para você ficar vendo besteira durante a aula ou pode ser utilizado para você aprofundar mais, ampliar aquele assunto que está sendo tratado dentro da sala de aula, fazer conexões entre o assunto ensinado e outros assuntos dentro da sala de aula. Ou seja, pode ser utilizado tanto para potencializar aquele ensino, aquele conhecimento, ou pode ser utilizado para ficar vendo besteira na sala de aula. E agora aqueles alunos que utilizavam de uma maneira saudável o celular vão ser prejudicados por causa daqueles alunos que utilizam o celular de uma forma boba. Ou seja, condenando todo mundo à mediocridade, condenando todo mundo a uma média de ignorância. Ou seja, aquele que prestava menos atenção talvez vai prestar um pouco mais, e aquele que conseguia potencializar o ensino dele, se tornando mais inteligente, agora vai ser condenado a ser um pouquinho mais burro, porque não vai conseguir ter acesso à informação. Vai voltar até aquele velho ensino engessado e atrasado de 2005, e não um ensino que deveria acontecer em 2024. Que é a mesma lógica que acontece em escolas e acontece também em faculdades de uso de calculadora. Então, muitas vezes você... Deixa eu mostrar aqui a calculadora de frente. Então, muitas vezes você
é proibido de utilizar calculadora porque vai facilitar a sua vida. Tá, mas espera aí, na vida real você não usa calculadora? Na vida real você não usa computador? Não usa um celular? Na vida real você não tem ferramentas? Você não tem conexões? Então, para que a escola está te preparando se você não pode utilizar nenhuma dessas ferramentas? É igual você ir fazer um curso a respeito de plantar e colher soja e ao invés de eles te ensinarem como você utiliza uma colheitadeira ou um trator, eles te ensinarem como você utiliza uma enxada. Só que as pessoas não usam mais enxada para colher soja. As pessoas usam tratores e colheitadeiras. Então, qual que é o ponto dessa escola de ensinar como utilizar uma enxada existir? Acaba não fazendo sentido, porque ela não está utilizando as ferramentas que as pessoas usam para serem mais produtivas. É que nem você ir fazer uma autoescola e ao invés de te ensinarem como usar um carro, eles vão fazer você dar 10 voltas na quadra, porque utilizar o carro seria muito mais fácil. Então vamos dificultar artificialmente aquilo que você vai fazer. Então ao invés de você aprender a utilizar o carro, não. Você vai andar aqui ou correr 10 quilômetros para que a ferramenta não te auxilie, não facilite a tua vida. É um exemplo bem louco esse que eu estou dando, mas quando você tem uma escola, uma faculdade que não utiliza essas ferramentas que o resto do mundo utiliza para fazer uma operação, para desenvolver algum trabalho, é quase esse mesmo tipo de loucura de você ir numa autoescola e ao invés de dirigir um carro, aprender a dirigir um carro, você ficar correndo na rua. Não faz o menor sentido. Vamos agora para as curiosidades do nosso vídeo. Vamos ver o PIB per capita da América Latina. Então, nós temos aqui vários países da América Latina. México com 14 mil dólares de PIB per capita. Então, é o ganho anual médio das pessoas no México, 14 mil dólares. Aí nós temos Haiti, 2 mil dólares, extremamente pobre, o mais baixo de todos, inclusive. Temos aqui Costa Rica com 18 mil, 19 mil no Panamá. O maior de todos, que é o da Guiana, que descobriu petróleo, muito petróleo inclusive, e aí em questão de 3 anos, basicamente, deixou de ser um país pobre para se tornar o país mais rico da América Latina. Aí temos também Suriname, temos Venezuela com 4 mil, então bem baixo. Temos aqui Honduras, Nicarágua também com 3 mil, então países extremamente pobres. Bolívia com 4 mil também, outro país pobre. Paraguai com 6 mil, um pouco mais da metade do Brasil, que é 10 mil. Peru com 8 mil, Colômbia com 8 mil, Equador com 7 mil, então países com PIB per capita próximo, parecido. E daqui embaixo nós temos o Chile com 16 mil, Argentina com 13 mil e Uruguai com 23 mil, então sendo aí mais do que o dobro do Brasil. Argentina estando 30% melhor do que o Brasil e Chile estando 60% melhor do que o Brasil. Aí outra imagem legal que eu quero trazer para vocês é a respeito da mobilidade econômica nos Estados Unidos por cidade. Então, em quais cidades americanas aquelas pessoas que nascem em uma família pobre conseguem melhorar a sua renda ao longo do tempo e daquelas pessoas que nascem em uma família pobre acabam ainda piorando a sua situação econômica ao longo do tempo. Então, eles analisam aqui pessoas que nasceram em diferentes datas e viram que em certas cidades, por exemplo, 2 cidades aqui do Texas, uma da Carolina do Norte, outra do Tennessee, outra de Michigan, a classe baixa melhorou a sua renda ao longo do tempo. Enquanto em outras cidades, como a Filadélfia, na Pensilvânia, então uma cidade conhecida, Las Vegas, também Nevada, outra cidade conhecida, San Diego, na Califórnia, outra cidade conhecida, Washington, D.C. e Tampa, na Flórida, então todas cidades conhecidas aqui, nós tivemos um movimento contrário. Então as pessoas de classe baixa acabaram piorando a sua qualidade de vida ao longo do tempo. Ao longo aí de um espaço, né? Nós estamos avaliando aqui de 14 anos. Então, comparando uma geração com outra geração. Em algumas cidades, essa geração melhorou de vida e em outras cidades, essa geração piorou de vida, de qualidade de vida, de ganho econômico, de salário. Então, pessoal, isso é legal para a gente ter a noção de que nós temos aí uma melhora macro. Então, um país vai muito bem, enriquece mais do que o outro, enquanto o outro país fica estagnado ou outro país empobrece. Aí nós temos também, às vezes, estados dentro de um país que vão melhor ou pior, ou então províncias dentro de um país que vão melhor ou pior. E temos cidades também dentro desse país que vão melhor ou que vão pior.
Então nós temos exemplos de várias cidades no Brasil. Apesar de o Brasil ter ficado aí desde 2018 um país que economicamente anda meio de lado. Então nós temos aí basicamente uns 17 anos em que o Brasil não cresceu muito, não se desenvolveu muito, onde o PIB per capita não aumentou muito. Mas nós temos algumas cidades no Brasil que cresceram muito, que desenvolveram muito, que os salários aumentaram nessas cidades, que o desemprego também diminuiu nessas cidades. Então, mesmo dentro do caos ou mesmo dentro de um país estagnado, nós temos certos bolsões de prosperidade. E no caso dos Estados Unidos, nós temos também alguns bolsões onde há aumento da pobreza ou aumento da desigualdade. Vamos ver também agora um dado de 2024 dos países que mais cresceram na União Europeia. Então, um aumento real no PIB do país. Em primeiro lugar foi Malta, falando aqui que foi principalmente por causa do turismo. Nós sabemos que Malta também tem uma tributação bem interessante para quem quiser ser residente fiscal de Malta. Temos também a Sérvia. Sérvia talvez cresceu porque, se eu não me engano, ela vai entrar, é cotada para entrar na União Europeia, ou então talvez até já entrou na União Europeia. Então isso acabou beneficiando muito o país. Bielorrússia também, que fica aqui colada na Rússia, interessante, teve um crescimento razoável. Rússia, mesmo estando em guerra, teve um crescimento razoável. Croácia, Cyprus, que é essa ilhazinha aqui, do lado da Turquia. Temos também a Ucrânia com 3%, mesmo estando em guerra. E eu achei interessante isso aqui, porque mesmo a Rússia e a Ucrânia estando em guerra, tiveram um crescimento muito maior do que vários países na Europa. Eu teria que realmente estudar mais esse assunto para entender como e por que isso acontece. Interessante. Turquia com 3%, Polônia com 3%, Espanha com 2,9%, Lituânia com 2,4%, Bulgária com 2,3%, Grécia com 2,3%, Eslováquia com 2,2% e România com 1,9%. Então essas foram as que mais cresceram e a média na Europa é 1,7%. Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.